Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a liturgia. Veja só, a igreja do Senhor Jesus, ela vai ser expulsa da sinagoga. Assim que os apóstolos começaram a pregar veementemente o evangelho, muitos judeus passaram a se converter e, consequentemente, as sinagogas passaram a se esvaziar. Não por completo, mas a ausência de muitos preocupou as autoridades. Para onde estão indo os membros da sinagoga? Estão indo para o culto cristão. A melhor maneira que existe é proibir que os judeus frequentem as igrejas. E agora que as igrejas não podem mais frequentar as sinagogas, é necessário se estabelecer uma autonomia. Mas, nesse mesmo tempo, os apóstolos que a vida inteira frequentaram a igreja trouxeram alguns modelos de organização e administração muito próprios e muito parecidos com os das sinagogas, entre eles o presbiterato. O que vem a ser o presbiterato? É a autoridade que os anciãos mantêm para a organização da igreja. Então quer dizer que a primeira igreja ela era presbiteriana? Não, lá no primeiro século não tinha igreja presbiteriana, batista, luterana, pentecostal. Era simplesmente igreja. É porque, na tradição de Israel, os anciãos gozavam de bastante prestígio. E isso foi importado pelos apóstolos quando eles começaram a organizar a igreja. O Senhor Jesus sempre frequentou a sinagoga, os apóstolos também frequentavam a sinagoga, mas as portas se fecharam. Qual seria o centro do culto e da liturgia na sinagoga? Na sinagoga, havia o momento da pregação da lei, havia o momento da entonação dos cânticos, os salmos, e a pregação com base nos profetas. Eram 3 momentos litúrgicos. Nós não temos uma referência direta de um culto na igreja primitiva, mas nós temos as inferências. Sabemos que a pregação da palavra ela era muito importante, mas as perseguições elas eram severas. Por isso, a gente pode imaginar que os cultos eles eram relâmpagos, secretos, não públicos. O Império Romano estava em cima da igreja também. Nós sabemos que a igreja foi perseguida até o ano 325 com a conversão de Constantino. Quando ele se converteu, não exatamente se converteu, mas ele abraçou a fé cristã, ele estendeu a Pax Romana para a igreja também. Aliás, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Mas a liturgia já tinha desenvolvido bastante. Havia a liturgia ou rito da igreja na Palestina, a igreja palestinense, o rito da igreja na Ásia e o rito da igreja lá em Roma. Qual deles ia prevalecer? O que a história mostra para nós? A história nos mostra que o rito católico prevaleceu sobre toda a cristandade. Na verdade, havia o rito da igreja oriental e da igreja ocidental ou da igreja latina. Igreja latina é a igreja de Roma, tá bem? Mas havia também o rito da igreja oriental. Durante vários séculos, foi sendo observado a autonomia de cada sé sobre o seu patriarcado ou sobre as suas dioceses. Mas, como a sede do Império Romano dava hegemonia para a igreja de fala latina, aos poucos as igrejas orientais elas diminuíram o seu prestígio. Ainda mais quando os muçulmanos surgiram lá no século VII. Invadiram toda aquela região do Oriente, devastaram as igrejas, destruíram as bibliotecas e, consequentemente, a igreja oriental perdeu não somente o prestígio, como também a sua imponência. Mas o rito ainda se mantinha. Sobre a igreja católica, é importante a gente observar o seu desenvolvimento. A liturgia na igreja primitiva, nos parece, era uma liturgia não simplória, mas uma liturgia simples. A igreja estava aberta. Havia alguém que pregava o evangelho
retirando algumas passagens esparsas do Velho Testamento e apresentando Jesus. O Espírito Santo se manifestava. A igreja estava viva, vigorosa. Surgiram os profetas. E esses profetas, eles imitavam os peripatéticos lá do tempo dos filósofos. O que é um peripatético? Anda de região em região, levando filosofia. No caso da igreja, eram os profetas. E esses profetas andavam de igreja em igreja e começaram a causar desordens. Por isso, foram proibidos de pregar nas igrejas. A pregação ela ficou repousando somente nos ombros do responsável local. O bispo, o pastor, o presbítero, o ancião, o supervisor da igreja. Quer dizer que o ministério local foi muito fortalecido quando foi proibido que os peripatéticos, aqueles que eram os transeuntes, aqueles que eram os itinerantes, ficassem pregando nas igrejas. E, com isso, a evolução da liturgia ela vai favorecendo a autoridade do bispo. E agora, como é que vai se cultuar ao Senhor? Surge o sacramentalismo. O que é o sacramentalismo? É a ideia ou a doutrina de que o sacramento é a união de um elemento físico com a palavra do sacerdote e uma espécie de união com a Bíblia, com a palavra de Deus. Para que haja um sacramento, é necessário ter um elemento físico, por exemplo, a água do batismo. E aí você tem que ter o sacerdote, no caso, o padre. E o padre vai fazer a anunciação do evangelho, que é a evocação da palavra. Eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesse momento acontece um mistério, é o que diz a Igreja Oriental de fala grega. Um mistério. A palavra de Deus, ela se incorpora no elemento físico, no caso aqui, a água, junto com a palavra do sacerdote. O mesmo acontece com a ceia. O pão da ceia, ele vai ser o elemento físico, tem o sacerdote que pronuncia, isto é o meu corpo. Neste momento acontece um sacramento. Sacramento ou mistério. Começam a surgir diversos sacramentos, substituindo a pregação da palavra. Isso é importante falar. Obviamente que os pregadores, como Santo Ambrósio, eles reivindicavam muito mais a autoridade da palavra do que do sacramento. Mas como a Igreja Católica ela é sacramentalista, ela valoriza muito a questão do emblema material, a autoridade da Igreja. Com isso, a autoridade da palavra ela foi ficando secundária. Eu estou mostrando para você aqui o nosso livro-texto, onde se fala sobre o culto público e também o culto particular. Aqui um pouquinho mais abaixo, você já vê sobre o desenvolvimento humano ou a corrupção católica romana. Nessa tabela você vai poder ler aí no seu livro-texto a Igreja Antiga, dos tempos de Cristo até a criação do catolicismo. O catolicismo é uma criação. Digo, o catolicismo romano. Por quê? Lá com aquela Pax Romana que foi concedida para a Igreja, muitos dos templos que pertenciam às divindades de Roma foram doados para a Igreja. E também muitos sacerdotes que serviam às divindades greco-romanas vieram para a fé cristã e fizeram um sincretismo religioso. Nesse sincretismo, incorporaram elementos da fé pagã, da fé romana, da fé grega, aos elementos da igreja. Foi uma disputa, na verdade, porque os bispos cristãos não queriam aceitar isso. Mas vamos convir. Dinheiro está envolvido. Política está envolvido. Poder está envolvido. Por isso, foram feitas concessões, sim. E concessões no âmbito da doutrina, da incorporação. Muitos cristãos piedosos foram perseguidos, continuaram sendo perseguidos, só que agora não mais pelo Império Romano, e sim pela Igreja de Roma. Que situação, hein?
Você vê aqui o quadro comparativo da Igreja Antiga com a Igreja da Idade Média, e a gente tem aí o consenso de que a Idade Média começa a partir de 476, 450, quando os bárbaros eles começaram a atacar para vencer o Império Romano. Veja só, sacramento como remédio para o povo, só o padre participa, o povo assiste sem entender as palavras em latim, cultivo de devoções aos santos e à hóstia, a palavra ela foi esquecida, centralismo de Roma e da língua latina, pompa, luxo, triunfalismo, ênfase nos aspectos exteriores do culto e aspectos acidentais, individualismo religioso. Isso contra a Igreja Antiga. Na Igreja Antiga, até a época de se tornar catolicismo romano, celebração da morte e ressurreição de Cristo, participação total no pão, devoção popular, contato direto com a palavra, o evangelho era pregado na língua do povo, a liturgia era simples, sóbria, né, despojada e prática, as orações eram curtas, sem rodeios ao Pai em nome de Cristo, garantia dos princípios básicos como batismo de imersão. Quer dizer, a igreja, ela perdeu em simplicidade e ganhou em luxo. Consequentemente, o catolicismo romano se agigantou extraordinariamente e a liturgia fez uma separação entre o clero e o laicato. Isto é grave. É grave você estabelecer uma distinção entre o clero e o laicato. Por quê? Porque você vai profissionalizar a fé cristã. Até mesmo nas igrejas pós-reforma, isso ainda persiste. As igrejas que mais se aproximam àquele modelo do Novo Testamento, isso não é uma preferência do nosso instituto ou do professor, é uma constatação da história. As igrejas que mais se aproximam são as congregacionais. E por quê? Elas mantêm a liturgia simples, da palavra, da oração, do canto, da oferta e uma espécie de revezamento entre os membros da igreja para saber quem será o pastor durante um mandato, durante um período, durante uma gestão. Mas a maioria das igrejas continua seguindo o modelo da hierarquia, né? Na hierarquia, e esse modelo de divisão entre clero e laicato, ou ministério e membresia. Você percebe que é muito difícil se desvincular disso. Quando você pega o Novo Testamento, você tem Cristo, os discípulos e o povo. E você não tem aquela paramentalização dos sacerdotes. Eles não eram paramentados. Os apóstolos não usavam quipá, chale, báculo, mitra, nada disso. Os apóstolos usavam a roupa do dia a dia, assim como o Senhor Jesus também. Agora, o que a gente observa? Que existe a roupa sacerdotal, e olha que custa caro, e faz uma diferenciação entre povo e clero, povo e ministério, membresia e ministros. E isso estimula bastante a vaidade de muita gente. Parece que isso é quase que para sempre, né? Até a volta de Jesus. O que você está achando? Bom, aqui abaixo você tem a formação da igreja, o nome de alguns que vão surgindo aqui, ó, Tiago, Basílio, Crisóstomo, também. Liturgia deformada da missa. Vamos ler um pouquinho. A ceia do Senhor passou a ser chamada de missa, transformando-se num sacramento, isto é, um ato que confere graça divina aos que o praticam. Essa é a ideia da liturgia latina, da liturgia da Igreja Católica Romana, tá bem? Um sacrifício continuamente oferecido a Deus pelos pecados do mundo. Ela passa a ter como símbolo a hóstia, que passou a ser vista como um pedaço do corpo de Jesus, que acabou sendo adorada junto com os santos na festa de Corpus Christi. O termo missa deriva do latim missa, equivalente ao missio, ou seja, despedida, e entrou em vigor a partir do século IV, quando fazia parte do rito
a despedida dos visitantes antes do ofertório. Agostinho expressou com clareza essa despedida. Depois do sermão, faça-se a despedida dos catecúmenos e fiquem os fiéis. A missa é um todo organizado e pomposo. Eu li, tantos e tantos anos atrás, um livro que fazia a defesa da missa. E o autor, não me recordo muito bem o nome do autor, mas eu vou falar aqui em termos gerais. Ele dizia que a missa é uma repetição do sacrifício de Jesus no Calvário. Como não é possível nós irmos até o Calvário, nós trazemos o Calvário até nós. Como que o Calvário vem até nós? Você tem o vigário. A palavra vigário significa substituto, tá bem? Você tem o vigário. E o que faz o vigário? Ele repete o sacrifício de Jesus. Ele toma a hóstia, que é o corpo de Jesus, e ele toma o cálice, que é o sangue de Jesus. Naquele momento, ele vai oferecer um sacrifício a Deus. O que é a igreja? De acordo com Santo Agostinho, a igreja é o reino de Deus. A igreja é a casa de Deus. Dentro da piedade católica e da piedade ortodoxa, a igreja não é só um prédio aonde agregam seus fiéis. A igreja é literalmente a porta do céu, a casa de Deus. Deus mora no templo. Deus mora ali. Isso faz parte da piedade católico-romana e também da piedade greco-oriental. O sacerdote é o vigário. Ele é o substituto do Filho de Deus. Agora você tem o Papa, que é o pai dos pais, que é realmente o Vicarius Filii Dei. É o Filho de Deus. É o Filho de Deus na Terra, o Papa, tá bem? Você vê que eles fazem a mudança do próprio nome, assumem o nome de um santo da antiguidade. Eles falam sobre a sucessão papal, que vem desde os dias de São Pedro até chegar no Francisco, né? Que é o que está hoje tomando conta da cadeira de São Pedro. E naquele momento da missa, Cristo está sendo sacrificado de novo. O que é oferecido ao povo? A hóstia, que é uma bolachinha feita de trigo, né, com água, uma bolachinha insossa, é oferecido ao fiel. E o cálice? O cálice ele tem vários mitos que estão em volta dele, e um desses mitos é justamente de que os sacerdotes eles poupavam os tonéis de vinho para que eles mesmos se embriagassem depois. Se eles distribuíssem o vinho, que era tão caro na Idade Média, entre os fiéis, as pessoas iam para a igreja só para tomar vinho e não para celebrar o corpo de Cristo. Então, para evitar esse desperdício de um bom vinho, né, envelhecido há anos, fornecido pela vinha, o que se fazia então? Criaram um mito em volta da celebração da Eucaristia, dão uma bolachinha para o povo, chamado hóstia, né, o corpo de Cristo, uma bolachinha de farinha, e o cálice bebida apenas pelo sacerdote. E como o sacerdote está unido ao povo e o povo está unido ao sacerdote, não é preciso o povo beber o vinho, basta comer a hóstia. Afinal de contas, o sacerdote bebendo o vinho, ele já está fazendo isso pelo povo. E como o povo está no bispo e o bispo está no povo, quer dizer que o povo também bebeu o bispo, o cálice. O que a gente vai constatando, sabe, é uma violência à lógica, à razão e à exploração do absurdo. Não é por causa da unidade entre o povo e o bispo. A questão é esse costume mesmo. As vinhas, elas forneciam tonéis e mais tonéis de vinhos para a celebração e os mosteiros ficavam com os vinhos. As paróquias ficavam com os vinhos.
Os sacerdotes ficavam com os vinhos e comercializavam, inclusive. Aí depois se fundamentou de uma maneira mais piedosa o porquê a separação entre clero e laicato, hóstia e vinho. E o desenvolvimento da liturgia católica vai por aí. Os absurdos continuam acontecendo, tá bem? O púlpito, ele é trocado pela mesa, não tem mais púlpito, a mesa fica no centro, a pregação é feita em latim, o povo não entende, o evangelho, ele fica restrito às gravuras que existem nas igrejas, as pinturas e as esculturas. Era necessário se reproduzir o evangelho a partir de uma iconolatria, né, na verdade, né, adoração aos ícones. Aí, nesse período, surgiram os iconoclastas. Os iconoclastas eram crentes, né, ou cristãos, que não aceitavam a existência de imagens nas igrejas. E os iconoclastas, eles foram condenados como hereges. Surgiu a controvérsia. Qual que era a controvérsia? Quem que tem que ser adorado? Aí eles diziam, Deus. Mas esse monte de gravura de santo para lá, santo para cá. Opa, peraí. Para os santos nós prestamos veneração, serviço, dulia. Só isso. Latria, que é adoração, só para Deus. Aí é que você percebe. Há um desvirtuamento em relação à pregação do evangelho, há um desvirtuamento em relação à palavra de Deus, e ao invés de haver um arrependimento com a Bíblia aberta, não, justifica-se o erro criando um outro erro. Vai se avolumando erro sobre erro. Isto vai eclodir em quê? Isso vai eclodir na Reforma Protestante. A Reforma Protestante não aconteceu por acidente e também não aconteceu do dia para a noite. Os ingleses começaram a centrar-se na Bíblia, surgiram as universidades no período da escolástica. O que era a escolástica? Os seminários eram escolas. E dentro dos seminários eles estudavam poesia, filosofia, literatura e teologia. E essas escolas se transformaram em universidades. Quer dizer, mais ciências iam sendo estudadas. E nas universidades, lá na Inglaterra, surgiram os Lollardos, com John Wycliffe. E o John Wycliffe, junto com os Lollardos, eles providenciaram a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Ainda não era a tradução da Bíblia do grego para a língua vernácula. Era uma tradução da Bíblia oficial da igreja, que era a Vulgata de São Jerônimo. Surgiu a versão de King James. E o povo começou a ter acesso à Bíblia na língua em inglês, ou ao invés da língua em latim. O rei, inclusive. Aí você tem lá todo um período de precursão em que outros e outros começaram a ler Bíblia, valorizar Bíblia, querer Bíblia. Você vai ter a história de um Jerônimo Savonarola, né, de um João Hus. Mas eles são dois nomes no meio de estrelas menores, que já estavam tanto nos colégios, quanto nas universidades, quanto nos seminários, já estavam trazendo a Bíblia de volta para o centro do culto, até que explodiu na Reforma Protestante, tendo como Martinho Lutero, no caso, na Alemanha, como o anjo da reforma, embora que ele não é o único, né, reformador. Mas por que ele é chamado o anjo da reforma? Porque ele conseguiu o apoio político que outros reformadores não conseguiram. O apoio político. E a Alemanha, ela tornou-se praticamente a primeira nação oficialmente protestante. As outras continuaram lutando, tá bem? Para conquistar a sua liberdade. E nesse caso, tem que se passar em revista todo o culto de novo. Nós vamos manter o rito latino, nós vamos retomar o rito dos orientais, dos gregos. Não. Primeiro de tudo, vamos colocar a Bíblia na língua do povo.
Qual que era a dificuldade de Martinho Lutero? Gramática. Não havia gramática para fazer a tradução da Bíblia para o alemão. Por isso, ele teve que criar a gramática. Segundo, traduzir da onde? Do latim ou do grego? Traduzir do grego. Nisso, o que acontece? Martinho Lutero, ele utilizou o Novo Testamento grego de Erasmo de Roterdã. Erasmo é um erudito da Igreja Católica que conseguiu reunir uma centena de manuscritos e depois, comparando esses manuscritos, ele criou uma cópia, né, do Novo Testamento em grego, que nós chamamos de textos receptos, tá bem? Depois esse texto foi melhorado muito mais. Mas é o texto que Martinho Lutero utilizou, o texto grego de Erasmo, do qual ele fez a tradução da Bíblia para a língua dos alemães. Está surgindo a Igreja Reformada. Se já estamos agora com a Bíblia na língua do povo, como que vai ser o rito? O mais simples possível. Pregação da palavra. O púlpito voltou, a mesa foi colocada ao lado e o púlpito voltou para o meio. A pregação da palavra tomou conta. E os cânticos? Os cânticos agora não seriam mais devocionais aos santos, seriam cânticos a Jesus, ao Pai e de adoração. Mas e os cânticos ao Espírito Santo? Não tem. Não tem cânticos ao Espírito Santo. Eles preservaram a ideia de que o Espírito Santo é adorado junto com o Pai e com o Filho. A adoração é exclusivamente ao Pai e ao Filho de Deus, sendo que o Espírito Santo é adorado com o Pai e com o Filho. Aliás, a doutrina do Espírito Santo ela é bem complicada durante toda a história da Igreja, porque não se tratou diretamente do Espírito Santo, a não ser agora, no século XX, e na hora de tratar da doutrina do Espírito Santo, teve muita derrapada, bastante derrapada. Você já estudou um pouquinho conosco aqui, pneumatologia. O culto, ele passou a ser um momento de glorificar a Deus, e não de glorificar a igreja, o sistema eclesiástico. Tem ainda aquela questão de clero e laicato. Por quê? Porque os leigos eles são analfabetos. Na Idade Média, quem é alfabetizado? Os padres, os frades, os monges, porque eles participavam dos colégios, das universidades e das escolas. E o grande povo? O grande povo não. Tá bem? Muito bom. O culto ele é para glorificar a Deus. Todos os elementos da liturgia devem refletir isso. Assim, ele rejeita os conceitos de sua época, o medieval como conceito de sacramento, para obter graça divina. Chegou o momento de Lutero dizer: e aí? A ceia é o quê? A ceia é um sacramento? A ceia ela é transubstancial? O pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, como ensina Tomás de Aquino e os escolásticos? Lutero diz: não, não acontece uma transubstanciação. O que acontece então, Lutero? Aí Lutero diz: acontece uma consubstanciação. Ué, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Porque na transubstanciação, o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Na consubstanciação, o Espírito Santo está presente no pão e no vinho durante a celebração da ceia. E o Espírito Santo toma o pão e toma o vinho, e naquele momento o pão é carne, naquele momento o vinho é sangue. Consubstanciação. Terminado o rito, pão é pão, vinho é vinho. O pão não se transformou em carne e o vinho não se transformou em sangue. Na piedade católica e na teologia católica, continua. Mesmo depois do sacramento, continua. Aí vem aqueles testemunhos mirabolantes, né? De hóstia com gosto de carne, a hóstia sangrou e assim por diante. Lutero,
ele é filho do humanismo, tá? É o tempo do humanismo. Junto com o Eurico Zwingli, teve uma discussão severa sobre a ceia. Por quê? Porque o Eurico Zwingli disse não, não acontece consubstanciação, coisa nenhuma, Lutero. Na ceia, pão continua pão, vinho continua vinho, e não há nada do corpo de Cristo no pão, nada do corpo de Cristo no vinho. Por quê? Porque eles são emblemas, só isso. Jesus falou em sentido metafórico. Ele tomou o pão e disse, isso é meu corpo, em sentido metafórico. Ele tomou o cálice e disse, isso aqui é o meu vinho, é o meu sangue, em sentido metafórico. O importante é fazer isto em memória de mim. Portanto, a ceia passou a ser um cerimonial. Deixa de ser um sacramento e se torna uma ordenança. Aí vem a segunda discussão. Qual que é a segunda discussão? Tá bom. Quantas são as ordenanças que Jesus deixou para a igreja? Resposta: a Bíblia fala de 2 ordenanças: a ceia e o batismo. Algumas igrejas ainda colocam a unção dos enfermos, 3 ordenanças. Outras igrejas ainda colocam a pregação do evangelho, 4 ordenanças. A Igreja Católica levou para o número de 7 sacramentos. Não ordenanças, sacramentos. O que mais prevaleceu? Prevaleceu a ideia das 2 ordenanças: batismo em água e ceia com pão e vinho. Tinha outra coisa que tinha que se estabelecer agora. Tá bom, já temos aqui as 2 ordenanças. Como que tem que ser o batismo? Nós vamos continuar com o batismo de criança ou vai ser só o batismo de adultos? Aí a Igreja Luterana batiza as crianças. Igreja Presbiteriana batiza as crianças. Justifica como? Justifica utilizando-se de empréstimo a circuncisão de Abraão. Quando Abraão foi circuncidado, circuncidou toda a sua casa, circuncidou o Ismael, que tinha mais de 12 anos, e circuncidou o Isaque, que acabou de nascer. Portanto, a criança de 8 anos e a criança de 12 anos, que são filhos de Abraão, entraram para o pacto e que a ceia do Senhor Jesus é um novo pacto, portanto, as crianças devem ser batizadas e assim receber a fé dos pais pelo batismo. Com o passar do tempo, eles serão crismados ou haverá uma confirmação, mas as crianças devem ser batizadas. Por isso surgiram os anabatistas, e surgiu o movimento pietista também. Anabatistas dizendo, não, batismo é para quem se arrepende, e só pode se arrepender gente que tem consciência dos seus pecados. Batismo por imersão. A discussão continua. Por imersão ou por aspersão? Batiza-se criança ou não se batiza criança? A ceia é para todos ou é apenas para aqueles que estão em comunhão com a igreja? Nós estamos já nos encaminhando para os momentos finais desta aula. Bem, o que a gente vai ressaltar aqui antes de terminar a aula, tá bem? É a importância que todos os movimentos de reforma deram para a pregação do evangelho. A ideia é a seguinte: a igreja é reformada pela igreja e ela está em constante reforma. Não é necessário haver uma ruptura da igreja. É necessário que a palavra seja pregada, porque se pregando a palavra do evangelho, a própria palavra vai reformando a igreja, não como um evento histórico do jeito que aconteceu lá na Idade Média, ruptura, igreja católica, igreja protestante. Não. A igreja que prega a palavra, prega o evangelho, abre a Bíblia, lê a Bíblia, explana a Bíblia, esta pregação já reforma a igreja administrativamente, espiritualmente, socialmente, liturgicamente, a pregação da palavra. Qual que é o grande problema? Os desvirtuamentos. Tem gente que não prega a palavra, usa a Bíblia, mas não prega a Bíblia. Abre a Bíblia, mas não ensina o evangelho, que vai ser o tema da nossa próxima aula, que é justamente os desvirtuamentos do que vem acontecendo com o culto evangélico. Você vê aqui, ó, esboço de um culto dominical reformado ou calvinista,
você vai ler aqui no nosso livro-texto, mas um pouquinho mais abaixo, nós vamos encontrar aqui a negação da liturgia pelos pentecostais, armas da revolução litúrgica, vamos falar sobre os testemunhos, o culto pentecostal e depois o desvirtuamento do culto, tá bem? Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Essa aqui é a sua disciplina de liturgia.